Olá, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma aula do projeto Escola em Casa. Hoje nossa aula é voltada para o conteúdo do 7º ano. Meu nome é Luan Felipe, sou professor de matemática da rede pública. Então, vamos iniciar a nossa aula. O nosso tema hoje é posições relativas de retas em um mesmo plano. Então, vamos iniciar esse conteúdo aí bem bacana. Primeiro, vamos entender a ideia de reta e plano. Retas e planos são conceitos primitivos. Não há uma definição formal para esses entes matemáticos, ou seja, você não consegue definir de maneira precisa esses dois conceitos, porque eles são conceitos primitivos, são conceitos intuitivos, que surgem naturalmente. Porém, a gente pode pensar neles através de comparações e características que facilitam a gente entender como esses entes se comportam geometricamente. Então vamos lá. A reta pode ser entendida como uma união de infinitos pontos que estão alinhados numa mesma direção. No espaço existem infinitas retas. Uma reta se estende em dois sentidos, na mesma direção. Essa extensão é infinita em ambos os sentidos. A reta é unidimensional, isto é, possui apenas uma dimensão. Não podemos, obviamente, medir o comprimento da reta em si, porque ela é infinita, né? Mas ao fixarmos dois pontos nela, distintos, a gente pode determinar a distância entre eles, que a gente chama, né, no futuro aí, de segmento de reta. Retas e planos, continuando. Então, quando atribuímos nomes às retas, geralmente a gente vai usar as letras minúsculas do alfabeto português, R, S, T e V, né? Então aqui nós temos dois exemplos de retas, as retas R e S. Então é justamente aquela definição que eu falei para você. É claro que aí você está enxergando um pedaço de reta, mas você tem que imaginar a reta, ela é infinita, né? Ela realmente, nessa direção que está a reta R, você pensar nela numa extensão infinita mesmo, em dois sentidos, né? Um em diagonal no sentido para cima e outro em diagonal no sentido para baixo. A mesma ideia vale para a reta S. Uma reta, gente, é formada por infinitos pontos. O plano é um ente matemático de duas dimensões. Ele é formado pela união de infinitas retas. Podemos imaginar, objetivando simplificar para você, que o plano pode ser determinado por três pontos distintos que não são colineares, ou seja, três pontos que não estão na mesma reta. Observe. Nesse plano aí, repare que agora, gente, quando eu trabalho com plano, intuitivamente eu tenho duas dimensões associadas. Você pode pensar em largura e comprimento. Você pode pensar no plano como sendo, por exemplo, a tampa, né, da mesa de cozinha da sua casa, aquela tampa ali, você pode pensar como sendo um plano. O quadro da sua sala de aula também pode ser pensado como um plano. Uma folha de papel, é claro que o plano ele é infinito em todas as direções que você olhar, mas a gente acaba trabalhando sempre com pedaços de plano, entre aspas, né, para simplificar aí a visualização geométrica. Então, se eu tenho três pontos no espaço, A, B e C, note que esses pontos não estão alinhados, ou seja, eles não estão na mesma reta. Então, eu posso formar um triângulo contendo esses três pontos. E aí você pode imaginar muito bem que o triângulo ABC, ele é uma tampa, ele pode ser visto como uma tampa a superfície dele, né? Agora você imagina essa tampa, ela se espalhando por todas as direções, né? E aí você acaba formando um plano que é determinado por esses três pontos A, B e C. Então aqui, gente, a gente tem um postulado muito importante. Três pontos não colineares no espaço determinam um plano e, mais ainda, determinam um único plano. Da mesma forma que dois pontos distintos no espaço sempre estão alinhados, ou seja, dois pontos distintos sempre determinam uma reta. Então, gente, essa é a ideia básica que você tem que ter de reta e plano. Geralmente, nós vamos atribuir para nomes de planos letras gregas. Então, geralmente nós vamos chamar os planos de alfa, beta, gama, que são atribuições dadas às letras gregas. Então agora, observe que em um plano nós temos infinitas retas, como já falei para você, né? O plano ele é formado por infinitos pontos e, consequentemente, por infinitas retas, porque a cada dois desses pontos eu posso determinar uma reta distinta.
Assim sendo, quando temos um número finito de retas, em especial duas em um mesmo plano, podemos estudar a posição de uma reta em relação à outra. Então vamos observar algumas retas do plano alfa, bem como algumas retas fora dele. Então aqui, gente, eu tenho um plano alfa, né, que é essa tampa aí, entre aspas, quadrada, né? E aí nele nós temos duas retas, nós temos três retas, melhor dizendo, a reta R, a reta S e a reta T. Repare que a reta S, a reta R e a reta T estão contidas no plano alfa, né? Todos os pontos delas também pertencem ao plano alfa. Já a reta W parece que ela está acima do plano alfa. Ela não tem intersecção com o plano alfa, ou seja, nenhum ponto da reta W pertence ao plano alfa. Então a gente fala que a reta W ela não pertence ao plano alfa. Já a reta K, ela fura uma única vez o plano alfa, por isso que eu falo que a reta K ela tem apenas um ponto de intersecção com o plano alfa. Agora, qual é o interesse da nossa aula de hoje? É eu estudar as posições entre duas retas quaisquer de um plano. Então aqui a nossa aula, nós vamos se interessar nas retas R, na reta R, na reta S e na reta T e estudarmos as posições entre essas três retas. Então, intuitivamente, você percebe que as retas R e S se tocarão em algum ponto. Por mais que você não vê esse ponto de toque, você pode ver que como as duas retas são infinitas, em algum momento elas vão se cruzar. Então, no momento que elas se cruzam, elas têm um ponto em comum, certo? A reta W não pertence ao plano, como eu já falei, e a reta K, ela fura o plano uma única vez. Posições relativas entre retas de um plano. Dado um plano ômega e duas retas R e S pertencentes a ômega, há três possibilidades de posições entre elas, que são relativas, né, entre si. As retas R e S não se cruzam nunca, isto é, não possuem ponto de interseção. Nesse caso, são ditas paralelas distintas. Note que elas não possuem pontos em comum. Então, gente, quando eu trabalho com retas de um mesmo plano, a primeira opção que eu posso ter é elas serem paralelas distintas, ou seja, elas não se tocarem nunca, não terem pontos em comum. Pode acontecer das retas R e S possuírem infinitos pontos em comum, isto é, R e S estarem sobrepostas. Ou seja, uma está em cima da outra se confundindo numa mesma reta. Então, na verdade, trata-se, né, da mesma reta. A gente pode ver como a mesma reta. Nesse caso, elas são chamadas de retas coincidentes ou retas paralelas coincidentes. Então, gente, há dois tipos de retas paralelas em um mesmo plano. Elas podem ser distintas, não se tocarem nunca, ou elas podem ser coincidentes. Uma está sobreposta à outra. Você pode entender como a mesma reta, certo? Retas sobrepostas. E pode acontecer das retas R e S possuírem um único ponto em comum, ou seja, elas se cruzam uma única vez. Nesse caso, R e S são ditas retas concorrentes. Elas concorrem ao mesmo ponto. Ou seja, gente, pode acontecer de duas retas em um mesmo plano se cortarem uma única vez. Gente, dado duas retas em um plano, elas só pode acontecer essas três possibilidades. Ou elas vão se cruzar em um único ponto, ou elas vão ser coincidentes, ou elas não vão se cruzarem nunca. Você consegue intuitivamente entender que é impossível, né, duas retas distintas terem somente dois pontos em comum. Ou ela vai ter um ponto em comum, ou ela vai ter infinitos pontos. Certinho? Então essas são as três principais, melhor dizendo, posições relativas entre duas retas de um plano. Então aqui, gente, nós temos quando R e S são paralelas. Repare que elas não se tocam e você consegue intuitivamente perceber que elas não vão se tocar, né? Aqui são retas paralelas distintas. Elas podem ser coincidentes. Repare que eu não consigo dizer quem é a reta S e quem é a reta R, porque elas estão
uma está em cima da outra, estão sobrepostas. E aqui são retas coincidentes. E elas podem ser concorrentes. Nesse caso, elas se tocam em um único ponto. Repare aí que o ponto P, gente, é o ponto de interseção da reta S com a reta R. Retas concorrentes. Importante, muito importante, gente. Duas retas de um mesmo plano são ditas coplanares, ou seja, quando eu trabalho com retas de um mesmo plano, eu falo que são retas coplanares. Assim, um ponto fundamental é que só podemos estudar o paralelismo entre retas quando elas são coplanares. Então, voltando aqui para mim, é importante que você entenda o seguinte: é errado eu falar que retas paralelas são retas que não se tocam nunca. Essa informação, essa afirmação, ela não é verdadeira. Ela está incompleta. Na verdade, para duas retas serem paralelas, não basta que elas apenas não se encontrem. É necessário que elas pertençam ao mesmo plano. Se você pensar em duas retas assim, elas são retas que não se tocam, mas elas não são paralelas. Aqui no caso são chamadas de retas reversas, que é um outro conteúdo mais adiante. Mas o que eu quero que você entenda é que só podemos falar de retas paralelas quando elas estão no mesmo plano. Então, se alguém falar para você que retas paralelas são retas que não se tocam, tá correto, mas não tá completo, tá bom? Então, voltando para nossa aula, vamos fazer um exercício. Considere o plano abaixo contendo as retas T, R, S e X. Sobre as posições relativas entre essas retas, é correto afirmarmos que. Então aqui nós temos, né, o plano com as retas e nós temos as nossas afirmações. A reta T é concorrente somente às retas S e X? Vamos lá, gente. A reta T, ela se cruza com R, se cruza com S. Ok, mas ela também se cruza com X, então a afirmação A está errada. Letra B, R e S são concorrentes? Claro que não, né, gente? Vocês conseguem perceber que R e S, elas são paralelas distintas, elas não se tocam. Letra C, R e S são retas concorrentes? Vamos lá, desculpa, letra C, R e X são retas concorrentes? Gente, parece que não, né? Mas se você imaginar o prolongamento desse pedaço, entre aspas, de reta X, em algum momento ela vai cruzar com a reta R. Isso é intuitivo. Então a letra C ela está correta. R e X em algum momento vão se encontrar. Então elas são retas concorrentes. A letra D, R e S são paralelas coincidentes? Sim, elas são paralelas, mas elas não são coincidentes porque eu consigo distinguir quem é R e quem é S. Então a resposta correta seria, né, a letra C. Segundo exercício. Considere a bandeira do Acre. Nessa imagem, podemos imaginar que ela seja o pedaço de um plano. Observe as retas destacadas, diferenciadas pelas cores. Sobre as posições relativas entre elas, podemos afirmar que... Então aqui nós temos a bandeira do nosso estado e nós temos algumas retas na borda dela, certo? Coloquei uma reta aí verde escuro, uma reta azul escuro, uma reta azul claro e uma reta vermelha. Repare que a bandeira, eu posso pensar na bandeira como um plano, tá, gente? E todas essas retas pertencem a esse plano. Então eu pergunto para você, qual seria a resposta correta? Letra A. As retas verde e azul escuro são paralelas entre si? Gente, a reta verde e azul escuro, elas se encontram em um dos vértices do retângulo da bandeira. Então são retas concorrentes. Então a letra A está errado. Letra B. As retas azul escuro, azul claro e vermelha são duas a duas concorrentes? Pessoal, repare que as retas azul escuro, azul claro e a reta vermelha, todas elas se encontram juntas no vértice superior da bandeira. Então quer dizer que elas, duas a duas, cada uma delas, aos pares, são concorrentes. Ou seja, a reta azul escuro é concorrente à reta azul claro e a reta vermelha é concorrente à reta azul escuro e azul claro. Ou seja, elas são entre si duas a duas concorrentes, tá bom, gente? Então a resposta correta já seria a letra B. A letra C estaria errada, porque as retas verde e vermelho são paralelas coincidentes?
Claro que não, elas são paralelas distintas. E a letra D, as retas azul escuro e vermelha são paralelas? Claro que não, né, gente? Essas duas retas são concorrentes. Então a resposta correta seria mesmo a letra B. E é hora da revisão. E por hoje vamos ficando por aqui. Em nossa aula estudamos sobre retas em um plano e também acerca das suas posições relativas. Então, voltando aqui para mim, essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido aí o básico das posições relativas entre retas em um mesmo plano. Depois compareça na plataforma da Secretaria, assista novamente essa aula, refaça os exercícios. Até a próxima e bons estudos!